O 34º Encontro Estadual de Hortigranjeiros, que a pandemia do novo coronavírus não permitiu sua realização em 2021, tem em Paulo Kappel e Ruth Felauer Kappel o casal presidente de honra, pela identificação que ambos têm com a história deste evento. Nós vamos conversar agora com Ruth Felauer Kappel. Do que a senhora mais lembra? Tu não pode deixar só falar de Júlio Felauer sem deixar Joana Mater Felauer de lado, porque eles formaram uma parceria, eles se completaram. O meu pai tinha coragem, a minha mãe tinha capacidade, inteligência para ganhar dinheiro. Quando ela era jovem, o pai dela foi 2 vezes à falência. Naquela época nós falávamos bankrott. A minha mãe tinha um verdadeiro pavor dessa palavra bankrott. Com 15 anos de idade, a minha mãe pegou o meu avô e foi a Porto Alegre, naquela época, e estava falido o comércio do meu avô lá na linha 15, onde começou a soja. O pastor lembra o que trouxe a soja. Eu sei a história da soja, eu me criei no meio dela. E a minha mãe pegou meu avô com 15 anos e foram para Porto Alegre e compraram tudo que ela precisava para secos e molhados, tecido, tudo. Ela engordou 20 porcos, vendeu, pegou o dinheiro, botou no bolso, pegou o trem e foi com meu avô lá e botaram lá. A minha mãe tirou meu avô 2 vezes da falência. A minha mãe não pode ficar sem o meu pai. Só que depois a minha mãe começou a ter muito medo e o meu pai tinha coragem. Então eu tive uma herança magnífica do lado de Júlio Felauer, Joana Mater Felauer. E a minha mãe, são meus orgulhos, eles trabalhavam 18 horas por dia, porque o sonho deles, todo ser humano tem um sonho, o deles era deixar os filhos bem de vida. Então, quando a minha mãe comprou, e o meu pai era uma pessoa pobre, mas muito culta, porque ele veio da Ucrânia, que era a antiga Rússia, e veio passando fome. A minha mãe já era rica naquela época, e ela estava assim, dependendo, porque era lindíssima a minha mãe. E, de repente, meu pai começou a conquistar minha mãe. E quando ele contava as aventuras dele, porque ele era meio exibidinho, então um dia ele pegou um cavalo e quis se mostrar para o meu avô, e veio galopando, e quando ele passou perto da minha mãe, o cavalo deu uma empinada e ele caiu no chão. Então essas histórias, e eu fui o nenê da turma, e eu vivi com eles. Então, na nossa cidade, quando calçaram a nossa rua, e a minha avó incentivou minha mãe a casar com meu pai. E daí a minha mãe disse, mas ele não tem nada. Ele disse, mas ele vai comprar uma padaria. E ela disse, jedes Backstein gibt, jedes Brot gibt ein Backstein. Cada pão dá um tijolo e ele vai construir, porque ele tem coragem. E a minha mãe tinha ótimos pretendentes. E louvado seja Deus, pegou meu pai. Então, meu pai é meu orgulho, minha vida. E como eu fui a última, eu convivi com meu pai diariamente. E eles tinham um costume, numa época, que, de repente, eu era pequena, eu tinha 7 anos de diferença da mais velha, e 12 do meu irmão, e 10 da outra. Então, eu vivia muito sozinha, solitária, mas essa solidão nunca me machucou. Eu sempre amei viver sozinha. Brincava com minhas bonecas, não me faltou nada na minha infância. Comida, nós tínhamos adoidado. Mas quando eu nasci, os meus pais perderam tudo. Porque Getúlio entrou na guerra com a desculpa de que os alemães derrubaram os submarinos americanos, o que não é verdade. Então, Getúlio foi obrigado a entrar na guerra e todos os alemães aqui foram perseguidos. O meu pai só não foi perseguido porque ele era padeiro. Eles quebraram tudo, arrebentaram tudo, não tinha um vidro, não tinha absolutamente nada, nada. Meus irmãos fugiram com os nossos funcionários com a roupa do corpo.
Eles quem E de quebraram? tarde veio um senhor Eles quem, dona Ruth? e fez um rancho enorme. E a minha mãe disse, como é que o senhor vai pagar? Ele olhou para ela assim, de noite a senhora vai saber. E o meu pai e minha mãe estavam jantando, e eu tinha 2 meses, e a minha mãe sempre morou com parentes. Meu pai pegou um irmão dele, e a minha mãe, um sobrinho, eles casaram, também tinha uma criança de 3 meses. E daí eles viram já tambores batendo, e um caminhão de pedra. E quem teve a honra de atirar a primeira pedra na padaria, confeitaria, armazém dos meus pais, que estava indo de vento em popa, foi a primeira dama que naquela época era interventores, não eram prefeitos, era a esposa do Palhares. Pautílio Palhares. Ela tirou a primeira pedra e daí começou. E toda a alta sociedade, não foi só, porque anos depois a gente viu pessoas com as joias que minha mãe tinha ganho do meu avô, porque meu avô tinha dinheiro. A minha mãe ficou sem nada. A Bíblia Sagrada, eles pegaram e queimaram numa outra esquina. Mas daí eu comecei com a minha infância. Eu comecei a crescer e eles começaram primeiro as ruas por pedra, não asfalto, pedras. E eu cresci vendo isso. Então eles dividiam a rua, porque tinha tanto barro no armazém do meu pai e da minha mãe, que todas as calçadas na entrada tinha limpador de sapato, para tirar o barro do sapato. Isso hoje em dia ninguém nem sabe mais. O chamado limpa-pé. Limpa-pé. Daí a gente limpava, mas igual de noite, nós, minhas irmãs e as funcionárias, tiravam de enxada o barro que tinha, para deixar limpo para o outro dia. E quando tinha pó, tu não enxergava o vizinho, quando levantava as poeiras. Né? Então, isso tudo eu vivi. Isso em que ano, dona Ruth Felauer Eu Kappel? tinha uns 6, 8 anos. Uhum. Né? E uma coisa característica que eu tinha uma coisa que era uma coisa inacreditável, linda, que pouca gente tem hoje: liberdade. O meu pai sempre dizia, tu vai aonde tu quer, para todos os irmãos. E a frase preferida dele era assim, tu vai e só não te bobeia. Não te bobeia, mas vai. Então ele incentivou a gente. E ele incentivou os 4 filhos a estudar. Eu fui a única que me formei. Em Porto Alegre, no Americano, a melhor escola do Rio Grande do Sul. Tive uma exímia educação, que eu agradeço aos meus pais o esforço que fizeram para me deixar interna nesse colégio, onde eu aprendi tudo, aprendi a base de inglês, a base de francês, a base das línguas, cultura geral. E quando eu era pequena, uma das características eram que, como eu era a companheirinha do meu pai e da minha mãe, quando morria alguém na colônia, naquela época eles lamentavam, aqueles lamentos que você ouve de longe. Então, de longe, eu me acordava atrás do carro e via aqueles lamentos. E eu pensei, o que é? Mas daí eles deixavam uma peça livre no chão, cheio de cobertas de pena. E daí eles botavam todas as crianças a dormir e eles ficavam velando a pessoa que tinha morrido. Então eu via esses lamentos. E o meu pai comprou uma granja, que era a menina dos olhos dele, que hoje tem a Corsã, lá embaixo. Porque teve um prefeito que desapropriou, com muito pouco dinheiro. E era menina para fazer uma coisa. Nós podíamos ter entrado com recurso, porque foi desapropriado para uma coisa e fizeram outra. Mas daí nós tínhamos posto esse dinheiro na construção do moinho, que hoje a gente homenageou nossa sobrinha, Andréa Felauer, que faleceu com 23 anos de câncer galopante no último ano de medicina. Em 6 meses nós perdemos, e daí nós temos a nossa vida antes e depois da Andréa.
E esse moinho, o dinheiro daí foi posto para lá, nós não tínhamos dinheiro para recuperar de novo. Mas daí entrou o Eugênio Pils, que nos pagou um pouco mais do que realmente nós íamos, nos ressarciu do que foi errado. Quando a senhora era jovem, como é que era a vida social na Gente, Cidade Baixa? era a coisa mais linda que já existiu no mundo. Era romântica, existia o romantismo. O romantismo com respeito. Assim, nada de logo rosto colado, que só quando eram noivos. Eu me lembro, assim, dos flertes, dos rapazes, do Concórdia, tinha as boates, né? Então, eles faziam assim, vai ter uma reunião na boate do Concórdia, daí é menos gente, os bailes de gala, tudo, né? A senhora consegue lembrar uma das cantadas preferidas dos rapazes da época? Como? Uma das cantadas dos rapazes da época. Cantadas? Cantadas. Para conquistar? Para conquistar, para começar? Não. Não, eles eram muito... Era o olhar. O olhar falava. O olhar. O olhar falava. Frase que o seu esposo, de 63 anos de convívio, no início do relacionamento, mais lhe marcou? Quando eu voltei de Porto Alegre, eu revolucionei a cidade, porque as pessoas usavam vestido até o tornozelo, era proibido. E eu vim com uma mini saia, 4 dedos acima do joelho. Eu desci o avião e um amigo dele chegou e disse assim, chegou uma loira de arrombar. E a irmã dela vai fazer uma festa, tu vai lá de furão. E a minha irmã disse, tem um cara maravilhoso aqui, Rute. Tem 4, mas um eu acho o mais querido. Qual é a frase que lhe conquistou? Que ele me disse, loirinha querida, eu te amo. Ele lhe disse olhando no olho ou por carta? Olhando no olho. Muito obrigado por ter repartido essas lembranças conosco, tá bem? Ruth Felauer Kappel, esposa de Paulo Kappel, casal, presidente de honra do 34º Encontro Estadual de Hortigranjeiros.